Olá, pessoal do terceiro ano, que saudade! Vocês viram que hoje eu estou de Brasil, porque eu vou falar ainda do Brasil. Então, para cada aula de história, eu estou vestida de um tema. Então, não podia deixar de vestir a camisa do meu país, né? Vocês sabem que eu amo meu país. Então, nós vamos dar continuidade aqui e ver se a gente consegue terminar essa parte de história do Brasil a partir da aula de hoje, para a gente poder entrar aí na Idade Moderna, Iluminismo, Revolução Francesa. Bom, na aula passada nós chegamos até ali as considerações das grandes reformas pombalinas. E a gente viu todas as transformações que o Marquês de Pombal, ministro da Fazenda de Portugal, acabou fazendo as intervenções necessárias aqui na sua colônia portuguesa. E a partir disso também nós conversamos sobre toda a evolução econômica que o Maurício de Nassau fez no Nordeste a partir então da administração holandesa, né? A criação dos bancos, a criação de várias obras públicas, a manutenção de emprego público, a questão das melhorias na qualidade da educação, enfim, todas as melhorias que ele acabou fazendo na administração holandesa. E também acabamos organizando e sistematizando essa construção política que foi estabelecida no processo de colonização. Hoje nós vamos falar aqui de alguns temas e começamos pelos tratados de limites. Esses tratados são os tratados de política externa do território brasileiro, que definiu toda a parte, principalmente aonde estava sob a tutela, sobre o monopólio político da Espanha. Tá? Que diz respeito aqui ao grande vice-reinado da Prata, que a partir do momento que começou a conquistar sua independência, começou aqui a intervir no território brasileiro. Então, nós já vimos também a caracterização das expedições brasileiras, as monções, as entradas e as bandeiras, e vimos que acabou que os bandeirantes esticaram o território, né? O que dizia que estava sobre o monopólio português, acabou esticando todo esse tratado na parte centro-oeste e principalmente sul, que eram territórios da Espanha. E aquelas expedições não oficiais que estenderam o território brasileiro como nós conhecemos hoje, a extensão territorial, um país intercontinental e que está diretamente ligado com as expedições não oficiais dos bandeirantes. Para isso foi definido vários tratados de política externa com a Espanha, entre eles os mais importantes, o de El Pardo, em 1761, 1777 de Santo Ildefonso, 1801 de Badajoz. E o mais importante de todos é o Tratado de Madrid. Todos esses aqui para determinar praticamente a região sul do Brasil, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul principalmente, porque esses territórios estavam sob o domínio do grande vice-reinado da Prata. E no processo de independência da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, desses países, o Brasil acabou perdendo a parte da fronteira. Então foi necessário assinar o Tratado de Madrid, o mais importante da história do Brasil, porque ele define os contornos atuais do Brasil atual, sem o estado do Acre, que foi definido pelo Tratado de Petrópolis, depois pelo Dom Pedro I. Tá? Então, o Tratado de Madrid é aquele tratado que adora cair em vestibular para vocês, além do Tratado de Tordesilhas. Assinado entre Portugal e Espanha, determinava que a colônia do Sacramento ficaria com a Espanha e, para a compensação, Portugal receberia os 7 povos das Missões, que está localizado particularmente aqui no território de Santa Catarina. Bom, passado essas fases de acordos e tratados e consolidação do espaço geográfico do território brasileiro, nós vamos falar aqui um pouco dos ciclos econômicos, tá? Então, eu delimitei aqui para vocês os ciclos econômicos a partir do período, né? O que condiz ao tempo histórico do Brasil. Período colonial de 1500 a 1822, até o processo de independência. Período imperial de 1822 a 1889, que condiz ao primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Velha República de 1889 a 1930, a República do Café com Leite, e a Nova República de 1930, e aí vai até os dias de hoje, né? A partir então da entrada de Getúlio Vargas. O primeiro ciclo econômico do Brasil é o pau-brasil, que foi explorado de 1500 até 1530, 1540, e tinha ali um papel importantíssimo na questão da cor da tinta vermelha, magenta, e que se dava a extração do pau-brasil para os europeus, para o tingimento principalmente de seda. E quem cresceu os olhos e vinha muito atrás do pau-brasil eram os próprios franceses, tá? Esse ciclo foi um ciclo curto, foi o primeiro ciclo econômico do Brasil. Logo em seguida nós já vamos entrar aqui no ciclo do açúcar, que vai do século XVI até o século XVIII.
Depois do ciclo do açúcar, é o ciclo da mineração, o ciclo da borracha e, por fim, o ciclo do café. Então, nós temos grandes 3 ciclos aqui, que correspondem a uma monocultura, tirando o da mineração, tá? A monocultura, a produção de um único produto, de exportação, e que cada ciclo desse é um ciclo vulnerável, é um ciclo primário, porque a base é a agricultura, e que tem uma determinada sociedade, uma determinada classificação estrutural, uma determinada política para cada ciclo econômico desse. Lembrando que a nossa economia é muito fragilizada nessa época, depende 100% do superávit de exportação, e que nós estamos diretamente ligados com uma política internacional. Então, é uma economia muito fragilizada e que sofre um processo migratório também muito grande na formação e na estruturação desse processo social desses ciclos econômicos. Então, aqui a exploração do pau-brasil se deu por meio do escambo, que ficava localizado nas feitorias, que eram entrepostos comerciais que ficavam na costa brasileira. Então, o interesse comercial da madeira decorria da possibilidade de extrair dela uma substância de corante para o tingimento de tecidos, principalmente da seda, e foi associado à distribuição de vários comerciantes judeus que estavam aqui no Brasil e faziam esse processo de escambo. O que é o escambo? Dentro do escambo, a exploração era monopólio real, a exploração se baseava no trabalho forçado dos indígenas, a exploração era feita pelo sistema de arrendamento, o sistema de troca, e a exploração era feita por contrabandistas principalmente, porque nós temos os piratas e os corsários, né? Então, quem vinham buscar esses produtos nas colônias eram os corsários, não os piratas, que eram a mando do rei. E a exploração implicava na troca de produto por produto. Ciclo econômicos do Brasil. A partir então da queda do pau-brasil, nós vamos entrar no ciclo econômico do açúcar, que vai do período de 1532 a 1710, que começou quando acaba o ciclo do pau-brasil. E a vida no processo de produção do açúcar é uma vida que acontece na fazenda, né? Tem ali, é condicionada pelo sistema latifundiário, pelo sistema de plantation no Brasil, que é o sistema de arrendamento de terra, e ela acontece no engenho. E no engenho ele tem uma estruturação que se baseia na formação social, né? Esse engenho, ele é dado o nome à grande propriedade latifundiária que explorava a produção da cana-de-açúcar. Então nós temos lá a casa do senhor, que é a casa grande, a capela, a senzala, onde ficavam os escravos, a própria fábrica do açúcar, o engenho que fazia esse processo de batimento do açúcar, de refinamento do açúcar, e para você poder começar a produção do açúcar, demandava muito dinheiro. Então vamos dizer assim que as taxas eram muito altas para produzir o açúcar no Brasil naquele momento. O financiamento era muito alto, então não era qualquer um que podia fazer a plantação de açúcar. Tinham que ser os senhores de engenho, mas eram senhores de engenho que podiam, teriam dinheiro para aplicar nessa produção do açúcar. Então isso também é uma preocupação, porque você acaba tendo uma pirâmide estamental parada, onde você só tem o dono de engenho, a família dele, e você tem os escravos. Então uma pirâmide inflexível, uma pirâmide estável socialmente, onde você tem a concentração de renda em pequenas pessoas e uma questão social muito complicada, porque essa realidade acontece no engenho. O ciclo da cana-de-açúcar perdurou do século XVI ao século XVII e era para abastecer todo o açúcar em Portugal, principalmente, mas na Espanha e em toda a Europa. A partir do século XVII começa a concorrência do açúcar aqui no Brasil e também com a colônia de Portugal, e também tem a questão da expulsão dos holandeses aqui do Brasil, que acaba facilitando a produção desse açúcar na América Central e começa a se tornar nosso principal concorrente. Baseado então no sistema de monocultura, que é um sistema de exploração do solo com especialização em um só produto. E nós entramos aqui no ciclo da mineração. Nós temos um deslocamento, então nós temos o contexto político, a capital central, as instâncias políticas, a administração, tudo concentrado no Nordeste, devido a esse ciclo econômico do açúcar que trouxe muitos benefícios aí para Portugal. Na decadência do açúcar, nós vamos ter o ciclo da mineração, que também tem uma pirâmide social consolidada, tem as esferas políticas atuantes, tudo diferenciado. Então, você muda a dinamização da sociedade, há um deslocamento do eixo econômico e do eixo político do Nordeste para o Sudeste. Então, esses deslocamentos populacionais vão descer tudo para o Sudeste.
e vai formar as cidades, porque toda a vida acontecia no campo, acontecia nas fazendas, no engenho. A criação de um mercado consumidor interno, automaticamente, com o ciclo da mineração, as cidades elas cresceram. Então cresceu o armazém, a farmácia, o mercadinho, ou seja, a dinâmica da cidade ela foi se consolidando a partir do movimento da mineração. Então a cidade, a urbanização, ela se deu no processo do ciclo da mineração. Aqui nós temos a sociedade mineradora. Então a exploração do ouro faz nascer uma sociedade heterogênea, composta de comerciantes, funcionários, rei, profissionais liberais e escravos. Essa é a sociedade da mineração. E na sociedade, a ascensão social é relativamente mais fácil do que a sociedade que era permanente no engenho. Lá não tem flexibilização social. Lá é o senhor de engenho e escravos. Aqui a gente tem uma maior flexibilidade. Então, ó, analisa aqui a sociedade açucareira, senhores de engenho, escravos dependentes. E aqui nós temos a sociedade mineradora. Grandes mineradores, autoridades reais. Desculpa. Nós temos aqui, no meio dessa pirâmide, tropeiros, oficiais, burocratas, soldados, clérigos, comerciantes, profissionais liberais e pequenos mineradores, e embaixo, lá no sopé da pirâmide, os escravos. Mas nós percebemos que aqui tem uma ascensão de diversos outros tipos de atuações dentro dessa sociedade. Tá? E aqui entra a questão do exército, a administração pública, entra aqui já uma pequena burguesia. Então nós temos uma maior flexibilização aqui do andar, né, dessa pirâmide social aqui da mineração. Principais revoltas coloniais, e aí nós temos diversas revoltas coloniais. Nós temos aqui a revolta dos negros, a guerra dos emboabas, a guerra dos mascates, guerras guaraníticas, revolta de Beckman e revoltas nacionalistas, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. É importante aqui classificar na apostila de vocês, lá vocês vão encontrar rebelião por rebelião, tá? Pontualmente, as que são mais perceptíveis, que caem nos grandes vestibulares, que eu percebo muito, é a revolta de Beckman e a guerra dos emboabas, guerra dos mascates e Inconfidência Mineira. Pontualmente, essas são as mais famosas. O que nós devemos fazer agora? Qual o processo que nós devemos ter uma percepção sensível dessas rebeliões? Quais são as que caracterização delas? Uma caracterização geral. Quais são que nós podemos definir como nativistas, liberais e nacionalistas? Nacionalistas têm um cunho de rompimento com a metrópole. Então aqui embaixo eu coloquei para vocês Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. É de cunho nacionalista, ou seja, rompimento com a metrópole, rompimento com Portugal. As outras têm um sentimento mais de nativismo e direito social e liberal. Tá? Então é importante a gente entender quais foram as causas em que se deu, os motivos. A partir dos motivos, nós conseguimos classificar realmente qual a importância dela enquanto histórica e valor cultural, valor de povo na construção da etnia e da identidade daquele povo com amor à terra, com apego à sua terra, tá? Seja em relação às autoridades locais portuguesas, seja contra a metrópole, as instâncias da metrópole localizadas em Portugal, ou seja mesmo contra, né, guerra e conflitos das facções políticas que são criadas dentro dessas regiões. Facções liberais, facções conservadoras e que querem ter autonomia da sua província. A própria Inconfidência Mineira está ligada diretamente às cargas tributárias, que eram muito pontuais da administração colonial portuguesa e que acabaram tendo ali uma revolta da burguesia local de tantas cargas tributárias que pagava. Então a gente tem que ter uma relação de construção de sentimentos, de caracterização dessas revoltas coloniais. Aqui eu coloquei para vocês uma caracterização geral, o que pode ser e o que vocês devem buscar nessas revoltas que vocês forem estudar. Revelam a insatisfação dos colonos, dificuldade de controle por parte das forças metropolitanas na questão do monopólio da organização dessas cidades, não pretendiam extinguir o pacto colonial e estabelecer a independência da América Portuguesa, ou seja,
Essa relação é uma relação de nacionalismo, que nós vimos ali que não são todas que tem, de rompimento com a metrópole. Momento em que diversas regiões da colônia enfrentavam sérias dificuldades econômicas, isso nós vamos ver em várias rebeliões, essa questão social e econômica. Ideias de povo-nação brasileira nem sequer eram debatidos nos meios intelectuais da época. Então nós não temos ainda uma identidade nacional para poder estabelecer que essas revoltas tinham caráter de independência contra Portugal. O que vai ser permanentemente assim pontual é a questão social da miséria e da decadência desse povo que queria um pouco mais de liberdade civil e melhores condições econômicas. Nós temos aqui então a revoltas nativistas que a gente vai chamar. Tá? Então, essas revoltas nativistas, ela tem uma caracterização que acontece entre o século XVII e o século XVIII, sem proposta de independência, ela é movida pelos movimentos elitistas, na verdade, né, a classe mais alta, localistas de caráter regional, todas aquelas revoltas de caráter nas províncias, não tem um caráter nacional, contrárias aos aspectos pontuais dos pactos coloniais. Entre elas, a que eu falei que mais cai em vestibular para vocês é a revolta de Beckman, tá? Consolidada, então, feita em 1684, foi uma guerra entre latifundiários versus jesuítas e os atritos pelo direito de escravizar os indígenas, tá? Então, os latifundiários queriam escravizar os indígenas e os jesuítas não. Então, nesse momento é criada a Companhia Comércio do Maranhão pelo Marquês de Pombal e os jesuítas vão ser expulsos aqui do Brasil justamente porque eles dificultavam esse processo muito complicado. Eles pioraram demais essa questão do uso da mão de obra indígena aqui no trabalho brasileiro. Então nós temos aí uma preocupação com isso e acaba que o Marquês de Pombal então expulsa os jesuítas para poder ter a manutenção e a demanda da mão de obra necessária à produção então e o fomento desses ciclos econômicos aqui do Brasil. Então, hoje eu termino por aqui, tô morrendo de saudade e na próxima aula nós vamos entrar então, começar a entrar na Idade Moderna e na percepção ideológica e dos movimentos políticos da Europa Ocidental. Um beijo e um abraço.